Então, boa tarde, seja bem-vindo, Padre Toninho, responsável por todo o trabalho com a juventude salesiana aqui na Inspetoria de São Paulo. E nesta tarde, o Padre Toninho vai conversar conosco um pouco sobre o trabalho que é realizado hoje com a juventude e como está sendo trabalhada essa questão da espiritualidade e essa diversidade com a juventude. Seja bem-vindo. Obrigado, uma boa tarde. Primeiro, para falar da juventude, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das culturas juvenis, das tribos juvenis na sua maior expressão e nas suas várias manifestações, para a gente contextualizar um pouco essa diversidade de juventude, né? Hoje há um grande debate em nome juventude e juventudes. Do ponto de vista sociológico, juventudes se manifestam as diversas juventudes e as suas expressões que são muito variadas hoje. E aí a gente tem um foco voltado para as tribos juvenis, porque são juventudes, porém são tribos diversificadas de maneira diferente de se portar, de se vestir, de conversar e filosofias de vidas também diferentes, né? Então eu acredito que o nome mais correto hoje é falarmos de juventudes, seja fora da igreja, seja dentro da igreja, né? Fora da igreja nós temos essas várias expressões que se manifestam através das tribos que nós chamamos aí de vários nomes, emos, punk, hip hop e tantos outros nomes que nós temos hoje no campo da reflexão sociológica e antropológica. E cada uma dessas tribos juvenis tem uma característica própria, né? A sua maneira de ser, de viver e de pensar a sociedade, de pensar a vida. Isso é muito interessante e que não podemos deixar de levar em consideração quando falamos de juventude e pensar nessa diversidade, né, que é muito importante. Essas diversas tribos, com a sua maneira de ser e com a filosofia de vida própria, contribuem muito para a sociedade hoje, né, porque elas manifestam a sua adesão ou não ao capitalismo, ao sistema que nós vivemos hoje. Isso é muito importante a gente levar em consideração. Pegando, por exemplo, o hip hop, que hoje é uma cultura espalhada por todo o mundo, aonde que eles trabalham a questão da música, da arte, do grafite, né? Que não só do ponto de vista de uma identidade própria, de um pensamento, poderia dizer até filosófico no mundo que nós vivemos contemporâneo hoje, mas também que é uma parcela da sociedade juvenil que criou também uma cultura de trabalho em torno desse projeto, né, que contribui com a cultura na sociedade hoje e tira tantos jovens, adolescentes das drogas e da miséria hoje no mundo, né? Então, citando esse exemplo do hip hop, que é uma das maiores manifestações das tribos hoje na sociedade. Isso é muito importante. As tribos fora da igreja, elas têm a sua espiritualidade, que não é essa que nós entendemos enquanto espiritualidade cristã, mas tem uma espiritualidade que é o cuidado com o planeta, que é o cuidado da vida, que é as suas várias manifestações de compreensão do mundo que nós vivemos hoje do ponto de vista filosófico. Então são diversas as suas expressões. E quando nós falamos então agora especificamente de uma espiritualidade cristã, aí então a gente volta para dentro da igreja, né, para dentro do cristianismo. E aí nós podemos dizer hoje, dentro da igreja, que as tribos juvenis que nós temos dentro da igreja se manifestam através das suas expressões da música, da arte, da liturgia, né, do trabalho pastoral que eles realizam. Por exemplo, se nós pegarmos aí a Aliança da Misericórdia, ela tem um trabalho específico, né, com os meios populares nas grandes cidades urbanas, um trabalho de evangelização. Se pegarmos, por exemplo, a Toca de Assis, né, com um retorno a São Francisco de Assis, com a sua vestimenta própria, o cuidado com os miseráveis nas ruas, é uma espiritualidade profunda da história da nossa igreja. São Francisco de Assis é de 1200 depois de Cristo e que contribui muito hoje essa retomada da juventude, aquilo que realmente é um sinal visível de Deus para o bem e a salvação da juventude. Então essas tribos hoje da igreja são diversas. Shalom, na sua expressão da evangelização através da música, da arte, né, e da pregação de um projeto de vida, ela ajuda muito a gente, né, nessa espiritualidade profunda. Falando de Shalom, esse livro que saiu agora sobre o projeto de vida, né, o Fio de Ouro, por exemplo, é um projeto maravilhoso, ambicioso, né,
que ajuda os jovens, os adultos, os casais, as famílias a pensar no seu projeto de vida. Então, falar de espiritualidade hoje, espiritualidade juvenil cristã em especial, é lembrar dessa diversidade de expressões de juventude na igreja, no mundo inteiro hoje. Por isso até que o Papa tem esse olhar muito grande para a Jornada Mundial da Juventude, porque a Jornada Mundial da Juventude é um espaço, visível das grandes manifestações das juventudes cristãs, e eu diria não só cristãs, porque na Jornada Mundial da Juventude são muitos outros grupos que não são cristãos, mas querem estar no meio da juventude para ver como que é. Então é uma experiência muito bonita hoje, essa juventude que buscam a Deus e que manifestam Deus nas suas experiências, nas mais variadas formas hoje. Muito obrigado, então, Padre Toninho. Nós agradecemos a sua participação no Educartigo e também já convidamos futuramente para falar sobre a Cruz da Juventude que vem para o Brasil, né? Se Deus quiser. Em breve, se Deus quiser. Então, agradecemos muito. Muito obrigado pela presença e que os salesianos possam continuar aí trabalhando com toda a juventude. Obrigado, boa tarde. Obrigado.